Olá! Você tem ideia da produtividade brasileira em relação a outros países? E quando se fala em custo Brasil, qual é o impacto para a indústria, para o comércio, para as micro e pequenas empresas? Para todos nós. A nossa economia ainda é uma economia muito fechada. Há evidências de que maior abertura comercial aumenta a produtividade. Leis obsoletas, como finalmente estamos tentando resolver, no imediatismo, na corrupção. Isso aqui mostra que o Brasil é um país amarrado. Há no Senado um grupo de trabalho para identificar obstáculos ao crescimento da nossa economia. A Comissão de Assuntos Econômicos realizou uma audiência pública. Agora, no Em Discussão. Esse tema é certamente um dos mais relevantes dessa agenda atual brasileira, em conjunto com a reforma fiscal, obviamente, porque a produtividade é certamente o que trará o crescimento e o desenvolvimento sustentável de volta para o país. Eu vou recordar rapidamente, esse vai ser só um slide, brevemente, o diagnóstico que foi feito em abril pelos professores Marcos Lisboa, Samuel Pessoa e João Manuel. Nós temos uma produtividade brasileira que ela é 25% da produtividade dos Estados Unidos. Ela era assim em 1990, ela era assim em 1995, ela era assim nos anos 2000, ela era assim hoje. Ela é assim hoje. Então, a gente não teve uma convergência. Se a gente olhar aquele gráfico que está ali, o Brasil, daqueles países selecionados, Chile, China, Índia, Coreia e Taiwan, foi o único ali que se manteve constante, com uma pequena queda ali. Então, por que isso? Essa grande pergunta. E esse problema da nossa produtividade, ela está muito relacionada, na verdade, ao nosso custo Brasil. Né? E quando a gente fala do custo Brasil, é um apanhado de coisas. Por exemplo, a proteção à concorrência externa. Proteger a nossa indústria, por um lado, parece ser uma coisa que possa agradar a alguns. Ele não só traz alguns malefícios para os consumidores, como para outras indústrias também, porque vamos importar também mais caro e mais barato, e com uma qualidade talvez inferior. E não só isso, a gente atrasa de alguma maneira a nossa produtividade. A gente tem um sistema tributário que é não uniforme e complexo. A gente vê que a gente tem uma carga tributária extremamente elevada, 36% do nosso PIB, e ela é muito complexa e todos nós sabemos disso aqui. A legislação laboral, ela é rígida, a gente já viu agora aqui que uma das agendas do Ministério da Fazenda foi justamente trabalhar nessa vertente da reforma trabalhista. Então, de alguma maneira, isso já foi endereçado. Uma burocracia excessiva em todas as searas, são certificados e são diversas coisas que nos impedem de agilizar os negócios. Então, o ambiente de negócio ele não é tão bom. Infraestrutura precária, e aí eu faço até questão aqui de fazer um comentário. Eu tive que ir ao Porto de Santos e o que me deixou mais indignada era que no nosso maior porto, não melhor, mas o nosso porto onde a gente passa por ali 40% das nossas importações e exportações, e eu fiquei simplesmente pasma com aquela infraestrutura muito precária. Os caminhões passavam até chegar no porto por umas ruas estreitas e com produtos tóxicos caindo pela rua, um cheiro de enxofre, e a gente está falando do nosso porto que passa mais produtos ali em termos de importação e exportação. Então, isso me deixou muito chocada. O direcionamento no crédito, que outrora a gente tinha aí um crédito livre de 2/3 do nosso total de crédito era livre e 1/3 era direcionado. Hoje em dia a gente tem 50%, 50%, que torna a eficácia da política monetária pior. A gente tem um ambiente regulatório incerto, e incerto eu digo porque existem algumas e agora no CAD isso para mim é mais nítido ainda, existem algumas regulações que são dúbias, que podem trazer insegurança jurídica, novos investimentos, e também uma relação interinstitucional em que, de alguma maneira, o regulador pode falar alguma coisa e o CAD pode falar outra. Uma elevada judicialização e o nosso baixa educação. É o que a gente chama de custo Brasil. Né? Tem mais outras coisas, obviamente, mas aquele ali é um resumo um pouco da ópera e faz com que o Brasil, infelizmente, em vez de migrar e convergir para os Estados Unidos, que seria o número 1, diferentemente, a gente fica lá
aquele 0,25, 0,3 caindo para 0,25. A grande empresa nasceu pequena e esse caminho não é fácil não. Tem burocracia, excesso de normas, juros, impostos. Acompanhem. Nós fizemos aqui um quadro comparativo das nossas complicações, pegando 2 pontos, que é o caso do número de documentos e cadastros para o cidadão, que é um ponto. Outro ponto é o número de procedimento para abertura de empresas. E essa comparação eu preferi fazer com Portugal, porque dizem que Portugal é a matriz da burocracia brasileira, né? Não é mais, não. Lá eles andaram rápido, nós que continuamos ainda medievais dentro dos nossos sistemas. Número de documentos e cadastros para o cidadão se identificar. No Brasil são 20, em Portugal 3. Número de procedimentos para abertura de empresa. No Brasil, 11, em Portugal, 3. E o tempo de abertura de empresas, que em Portugal, 2,5, o Brasil, pelo Doing Business, 101,5. Aqui são os documentos, os 20 documentos exigidos, tem os mesmos de 30 anos atrás, que é certidão, nascimento, RG, CPF, CNH, bom, são todos que estão aí. E os criados recentemente, os principais problemas enfrentados pelos pequenos negócios no Brasil, o primeiro é a abertura de empresa, o outro é a obtenção de crédito e o outro é pagamento de impostos. Os fatores de competitividade, os motivos alegados pelo empreendedor para que a empresa deixasse de funcionar, está lá, campeão, impostos, custos, despesas e juros, né? E segundo, vem vendas, pouca procura, demanda, mas o campeão, sem dúvida, é o problema de imposto, custo e juro. O Sebrae está investindo 200 milhões de reais para um processo de simplificação de obrigações acessórias. Nós estamos investindo com a Receita Federal, tudo bem, doutor Fernando? Investindo com a Receita Federal em 10 sistemas que vão eliminar o que está em verde, o que está em azul, o que está em laranja, em 3 sistemas. Primeiro, nota fiscal eletrônica universalizada. Segundo, o e-social, que começa agora para as grandes empresas e a partir do ano que vem para as pequenas empresas. E, finalmente, a rede simples, que é o processo de abertura e de fechamento para eliminar essas obrigações acessórias. Quando a gente fala, não dá para ter ideia do que é. Na hora que a gente traduz uma lista como essa, nós vemos como é ridículo o processo burocrático no Brasil, que vem ao encontro daquela sua primeira declaração das complicações que nós temos. E olha que isso é empresa do Simples, hein? Do Simples. Muito bem, esse sistema são 10. Rede Simples, nota fiscal eletrônica, o e-social, restituição automatizada do Simples Nacional, sistema para concessão de isenção de IPI e IOF, restituição, reembolso e compensação de tributos federais. Ou seja, nós vamos fazer compensações automáticas através de sistemas. Banco de dados do Simples Nacional, melhorias no portal do empreendedor, sistemas de pagamento do Simples por modalidades eletrônicas e o parcelamento do Simples Nacional. São 10 sistemas que serão todos entregues até dezembro de 2018. Portanto, vai caber tudo ainda este ano. Os primeiros já entraram, o e-social já está em funcionamento experimental, é obrigatório para as grandes empresas a partir de janeiro e as micro e pequenas empresas a partir de junho do ano que vem. Fusões de empresas, aquisições, oligopólios, monopólios, cartéis. No mundo dos negócios, é preciso ter um ambiente com regras definidas e regulado para termos a livre, mas saudável concorrência. E quais seriam, então, algumas possíveis veredas de atuação no CAD em prol do aumento da produtividade da nossa economia? Fortalecimento das agências reguladoras é um ponto crucial, a meu ver. Tem um PL, que é o 6621, que eu acho que é um ponto fundamental, porque ele dispõe sobre a gestão, a organização, o processo decisório e o controle social das agências reguladoras. O CAD, muitas vezes, é abarrotado de processos administrativos que chegam lá, setor de saúde é o grande exemplo, em que a gente nota
que o grande problema é que o mercado poderia estar melhor desenhado em termos de regulação econômica. A gente deveria ter um grupo de trabalho do CAD que consegue identificar as condutas que entram lá dentro, né, com maior frequência, são as condutas mais recorrentes, e tentar solucionar em conjunto, de uma maneira harmônica, com outras agências reguladoras, ou com ministérios, ou com aqueles entes, com aquelas entidades que fazem parte desse mercado, para a gente sentar e para a gente tentar solucionar determinados problemas, para entrar menos processos no CAD, para que o CAD se torne ainda mais efetivo para a sociedade. Outro ponto é a questão de como é que a gente pode fomentar a concorrência local. Se você tem vários competidores naquele mercado, que aquele mercado, que os competidores tenham as mesmas condições de competir, que vençam melhor, ou seja, que coloque o preço menor, aquele que consiga botar custos menores, mas não por uma isenção tributária, sim, ou fiscal, e sim por uma eficiência própria. E fomentar a concorrência externa, isso, sem sombra de dúvida, eu acho que é uma agenda muito importante que o país deveria ter, porque a nossa economia ainda é uma economia muito fechada, há evidências de que maior abertura comercial aumenta a produtividade. Uma meta possível, por exemplo, seria pelo menos a gente convergir nossas tarifas médias para a média da OCDE e reverter algumas barreiras não tarifárias aí. Parece que até Marcos Mendes fez um trabalho muito bem feito, foi até comentado pelo Cláudio Fristac, sobre algumas barreiras não tarifárias que existem no setor de construção. E ali, naquele gráfico de baixo, por exemplo, evidências de como é que a abertura comercial pode afetar positivamente a nossa produtividade, né? Ali, naquele eixo horizontal, a gente tem o nosso PIB per capita. E no eixo vertical, a gente tem a abertura comercial. Veja que o Brasil, comparativamente a outros países do mundo, é uma economia fechada ainda, né? E que existe uma correlação positiva aí entre essas duas variáveis. O meu segundo ponto é como dirimir a insegurança jurídica e trazer efetividade e credibilidade na atuação do CAD. O CAD, da maneira com que ele atua, quando ele vai tentar coibir atitudes anticompetitivas, como ele vai tentar, de alguma maneira, eliminar, vamos falar aqui do cartel em particular, quando ele descobre o cartel e ele quebra com aquele cartel, isso tudo, gente, é uma ideia de como que a gente pode melhorar a produtividade da economia. Porque, no fundo, alguém estava ganhando um dinheiro que não deveria estar ganhando e tirando de outros, no caso aí a sociedade. Se o cartel demorou 5 anos, tem que ser em cima de 5 anos. Se o cartel foi no Pará e do GLP, então a gente não pode cobrar da empresa também uma sobressanção do Brasil todo, né? Ou, como está na nossa lei, que é ramo de atividade e não mercado relevante. Então, se a gente tem, por exemplo, hoje em dia um cartel de um parafuso, a gente, na nossa lei, diz ramo de atividade, que seria o mercado de autopeças. Então, aí você estaria sobrepunindo a empresa. Então, o que eu tenho muito claro quando eu olho para uma sanção é que ela deve ser proporcional ao dano, né? E, para ser proporcional, ela tem que estar de acordo com o mercado em que ela implementou aquela conduta e pelo tempo que ela fez aquela conduta. Tem que ser dissuasória, ou seja, não basta o cartelista apenas pagar o que ele pegou. Ele tem que pagar mais, porque existe uma probabilidade do CAD não pegá-lo. Eu acho que nós podíamos, no CAD, ter um guia de sanções. Por que não seguir os critérios internacionalmente usados pelas agências nota 5, né? Nós no Brasil somos nota 4, de 4 o máximo é o 5. Tem agências antitruste no mundo que elas cobram exatamente dessa maneira com que eu coloquei. Essas agências são essas que estão ali, do Reino Unido, da França, da Alemanha, dos Estados Unidos. Então, a gente poderia nos mirar nessa boa experiência, nessa boa prática e fazer o mesmo. A minha tese é que a leniência e a delação por ser premiada são instrumentos para o CAD extremamente relevantes, no caso para a gente a leniência, e que são baseados em confiança. Se o ente privado não tiver confiança, ele não vai fazer leniência, ele não vai fazer delação. E isso para o CAD é ruim. Isso para o CAD é muito ruim, porque a gente pode, de novo, na agenda de trazer mais produtividade para a economia, tentar debelar mais facilmente os cartéis. E o objetivo do CAD é inibir esses cartéis. E a leniência para a gente, o objetivo maior é esse, é para trazer, para a gente
poder identificar o cartel e para a gente poder investigar de fato. Então, não pode a gente ter um acordo feito num órgão e depois um outro órgão vir punir pelo mesmo fato, porque isso traz insegurança jurídica. E o crédito, hein? Impulsiona a economia, mas anda em falta. Críticas à concentração bancária no Brasil. Soluções? A empresa simples de crédito e o cooperativismo. As pequenas empresas tiveram uma taxa de juros de 43% ao ano em 2016. 51% das operações de crédito realizadas por micro e pequena empresa eram para capital de giro. Agora, gente, o crédito não chega ao universo dos pequenos. 83% das empresas não têm acesso a crédito. As portas do crédito estão fechadas porque nós temos um sistema financeiro altamente concentrado. Hoje, os 5 maiores bancos respondem por 82% do volume de operações e patrimônio. Nós aprovamos aqui no Congresso e o Banco Central vetou e agora vai voltar de novo aqui para o Congresso. É a criação da empresa simples de crédito, a ESC, para facilitação de concessão de empréstimo para o pequeno negócio. E o que é isso? É o sujeito lá na cidade, que tem um capital, tem uma poupança própria. Ele pode emprestar na própria cidade para pessoa jurídica, ou seja, financiar a produção da cidade dele dentro de uma empresa simples de crédito. Alguém disse, mas isso é agiotagem? Eu falei, não, agiotagem é um cheque especial. A agiotagem é o juro do rotativo do cartão de crédito, que eles estão até com vergonha de anunciar 360%, 370% ao ano. Essa empresa vai regular, porque vai criar a concorrência sobre spread. O que é vergonhoso aqui no Brasil é spread. Eles põem um spread desse tamanho para que os bons paguem pelos maus. É a necessidade de mudar o padrão de financiamento da economia brasileira. Nós temos hoje um gravíssimo problema no Brasil, que é exatamente essa exclusão, imensa exclusão, e a dificuldade de acesso ao mercado de crédito no Brasil. E, além disso, um quadro marcado por um processo de grande oligopolização do setor financeiro, como aqui já foi referido. Um nível de concentração bancária que não encontra paralelo com um exemplo na experiência internacional. E aí há um ponto que seria fundamental, que é esse, de aumentar a oferta de crédito por meio da competição, do estímulo à competição e da possibilidade de que novos players atuem. Por exemplo, o sistema de cooperativa. Na Alemanha, ele cumpre um papel extraordinariamente importante. 14, quase em alguns segmentos, 30% da oferta de crédito tem origem no sistema cooperativado. Então, o Brasil precisa estimular. Eu converso com o pessoal dos bancos e falo, não, nós temos tantos e nós queremos emprestar, nós temos meta para emprestar. Mas ocorre que o volume de documentos, a burocracia, praticamente impede que a pequena empresa tenha acesso a esse crédito. Desde que eu estou aqui em 2015, que a gente vem lutando para ver se o Banco do Brasil aumenta a margem para cooperativas como o sistema Bancob, Sicredi, possam ter um volume maior de recursos para empréstimo. Mas até isso é tolhido. Então, o recurso tem, mas é igual aquele negócio. Tem, mas o sujeito não tem acesso, exatamente, não chega lá. Nós só vamos resolver a questão do crédito para as micro e pequenas empresas com a criação do Simples, com a empresa Simples de Crédito. Temos alguns lugares, alguns municípios que a oferta do crédito pelas cooperativas já é maior do que o crédito feito pelo sistema bancário convencional. E esse sistema, além de ser mais rápido, menos burocrático, circula o dinheiro do município, daquela macro-região, em torno daqueles segmentos. Se eu tenho pão e não tenho a padaria, eu não consigo vender o meu pão. E é exatamente isso que nós estamos assistindo nesse 2017 na rede bancária brasileira. Com agravante, no caso do Banco do Nordeste, em 2016, sobrou R$1,5 bilhão do FME, ou seja, o Tesouro transferiu o dinheiro para o banco
Dinheiro esse que todos nós brigamos muito para tê-lo nas regiões para diminuir as desigualdades, mas em face da alta taxa de juros, termina no final do ano sobrando dinheiro. Reforma trabalhista, Sistema S, a revolução digital e o mundo do trabalho. Brasil, um país amarrado. Essa palestra aqui hoje, senador, tem que ser divulgada pelo Brasil. E essas duas falas são a prova e elas se complementam de como o Brasil está amarrado. A desburocratização, a facilitação, o empreendedorismo é um lado do desamarrar que a gente precisa. Nós temos que desamarrar o Brasil da burocracia, do apego à estatização em vez de apego à publicização, e a publicização no sentido civil público muitas vezes é melhor nas mãos privadas. Na falta de educação básica, que a senhora citou, em leis obsoletas, como finalmente estamos tentando resolver, no imediatismo, na corrupção. Isso aqui mostra que o Brasil é um país amarrado e que tem que ser desamarrado. A legislação trabalhista que nós votamos e que contra o alarido de todos que dizem que tira direito dos trabalhadores, não tem um item que tira direito. O trabalho está mudando totalmente o perfil, a forma de contratação, o processo da terceirização. Então, isto é a nova face do empreendedorismo, que é forma de trabalho e vai criar um novo sistema de arranjo produtivo, né? Que é o arranjo produtivo de tecnologia, com mais liberdade, garantindo este processo. E hoje eu tenho visto muitos jovens, a gente brinca e fala com eles, quer um emprego? Cria o seu. Um exemplo para a gente baixar esse custo, Brasil, deveria começar pelo Sistema S, pelo próprio SEBRAE. Recebe 0,6 sobre o salário bruto de cada trabalhador no Brasil. No Brasil. Para prestar serviço gratuitamente aos nossos milhões de empresários, micro, pequenos e médio empresários, gratuitamente. E, na verdade, além dos 3 bilhões e meio que recebeu em 2016, e que hoje tem 2 bilhões de reais aplicado no mercado financeiro, seria um bom momento, presidente, que Vossa Excelência abrisse mão do 0,3, que, na verdade, não é legítimo cobrar, porque a lei que criou em 92 o SEBRAE determina que é 0,3 sobre o salário bruto e não 0,6. Abrisse mão dessa cobrança indevida desse 0,6 para 0,3. O Brasil, então, o povo brasileiro deixaria, então, de pagar algo em torno de 2 bilhões de reais por ano ao SEBRAE. Sei que o SEBRAE tem um papel importantíssimo de dar suporte a esses pequenos, médios e micros empresários. E o SEBRAE está extremamente capacitado para isso. Eu não tenho dúvida. Agora, cobrar desses pequenos e microempresários, me permite, é um crime. Tomando como exemplo esse número do ano passado do orçamento do SEBRAE, supondo que nos 10 anos anteriores o orçamento fosse idêntico, nós estamos falando de uma soma de recursos de 35 bilhões de reais. E você ter 2 bilhões em caixa ao final do período, me parece que é uma reserva técnica, senador. Se Vossa Excelência estivesse aqui aludindo que o SEBRAE está endividado, malversou, está colocando o sistema em risco, mas o fato de ter uma reserva técnica de 2 bilhões, num sistema que tem um orçamento de 3,5 bilhões por ano, é algo que abona o SENAI, o SEBRAE, não desabona o SEBRAE. Por quê? Porque ele tem que ter uma reserva técnica, sim, para poder, em qualquer eventualidade, garantir a continuidade do custeio das suas atividades. Eu me lembro que eu falava dos 50 milhões de toneladas de grão há 30 anos atrás, e agora batemos 250 milhões de toneladas.
Será que isso não foi uma mudança profunda, né? Só que nós continuamos tendo estrada onde não tem produção, ter produção onde não tem estrada, ou seja, o Estado está sempre atrasado em cima do progresso da nação. Então, vamos desamarrar, vamos dar liberdade. Essa bandeira eu corro o Brasil inteiro para falar e fico muito feliz de poder repercutir aqui no Senado da República, para que a gente tenha uma agenda disruptiva para valer, e que é o papel desta comissão. E o Em Discussão fica por aqui. Você também pode acessar o programa pelo endereço senado.leg.br/TV ou pelo nosso canal no YouTube. Participe, mande sua mensagem. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo Em Discussão.